Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a primeira parte da videoaula de Idade Média Oriental. Vamos começar a matéria nova, então. Até agora a gente vinha falando da Idade Média, sempre com ênfase no que aconteceu com o Império Romano do Ocidente. Tá? Sempre com ênfase na formação dos reinos romano-germânicos, do Reino Franco, comentamos um pouquinho superficialmente sobre os visigodos. O máximo que a gente chegou a tocar no assunto de povos orientais foi quando eu mencionei muito por alto que havia surgido uma nova religião chamada islamismo e que essa religião ela adotou uma postura expansionista, se expandiu pelo norte da África até a Península Ibérica e entrou em contato com os francos. Então, o que eu falei sobre Oriente até agora tinha muito mais a ver com a perspectiva ocidental sobre o Oriente. O que os ocidentais pensavam sobre o Oriente. Só que a gente precisa agora mencionar um pouquinho a Idade Média Oriental. O que estava acontecendo durante esse mesmo período de tempo, tá? Enquanto no Ocidente, enquanto no Império Romano do Ocidente estava havendo a desintegração do Império, a formação dos novos reinos romanos-germânicos, a Idade Média, o que estava rolando no Oriente Médio? Tá? O que estava rolando na Península Arábica? O que estava rolando na Ásia Menor, né, o nome que a gente dá para a região geográfica onde hoje se localiza a Turquia, que na época era o Império Bizantino, né, o Império Romano do Oriente, enfim. A gente vai agora falar do mesmo período, mas por outro ponto de vista, e tentar perceber se o que a gente falou lá atrás na Idade Média Ocidental, né, que a gente chamou só de Idade Média, engraçado como a gente tem uma postura eurocêntrica, sempre partindo da Europa como a referência para entender a história universal, né? Isso está demonstrado no fato de que eu não precisei qualificar a Idade Média Ocidental como ocidental. Eu só falei Idade Média. Aqui é a Idade Média. Né? Essa é a Idade Média. As outras são Idade Média alguma coisa. As outras precisam de qualificativo, porque são versões alternativas, não são a versão principal. A versão principal da história é a Idade Média Ocidental. Percebe como até na nomenclatura dos conteúdos a gente já denota uma postura eurocêntrica, etnocêntrica, de colocar o continente europeu, enfim, a cultura judaico-cristã ocidental, como sendo o parâmetro e a referência de medida da história mundial. Tá? Então, e aí faço aqui essa nota de rodapé, esse aviso, para justamente tentar te alertar e te esclarecer sobre esse fato, né? Que é um fato que permeia, que perpassa tudo isso. Quando a gente lá no começo do ano, e aí eu não sei se você vai lembrar disso, quando lá no começo do ano a gente falou sobre a introdução ao estudo da história e comentamos sempre que a história, né, que a gente aborda é a história de um determinado ponto de vista de alguém que tem uma posição ideológica, que tem uma posição social, que tem uma posição econômica, mas que também tem uma posição étnica, cultural. Eu não sei se isso tinha ficado claro, mas olha como isso passa nos conteúdos, né? Quando eu falo da Idade Média Ocidental, eu não preciso avisar que é ocidental. Parece que essa é a principal, é a correta, é a dominante. As outras são versões alternativas, tá? Então, agora a gente vai falar da Idade Média Oriental, tendo isso em vista. Uma coisa que eu preciso avisar aqui, tá? O nosso programa da disciplina de História não contempla, nesse momento, o Extremo Oriente. Eu sei, eu tenho plena consciência de quão limitado é isso. Eu tenho plena consciência de que há alunos que nutrem um profundo interesse pelo que estava acontecendo na Índia, na China, no Japão, na Península da Coreia. Eu entendo isso perfeitamente. Infelizmente, isso não é contemplado no nosso programa, mais uma vez porque o nosso programa é eurocêntrico. Até quando a gente fala de Oriente, a gente não fala de todo o Oriente, mas apenas do Oriente que, entre aspas, interessa. Do Oriente que, entre aspas, importa. Interessa para quem, importa para quem? Para os europeus. Tá? A gente vai falar do Oriente que, nesse momento, estava tendo algum grau de contato com os europeus. A China estava tendo pouco ou nenhum contato com os europeus nesse momento, então nem é mencionado. O Japão, muito menos. A Coreia, né, era virtualmente insignificante para os europeus, então também não é apontada, mencionada. Não vou nem te falar que a gente não vai comentar nesse momento também o que estava acontecendo nesta mesma época na Oceania, o que estava acontecendo nessa época no extremo sul da África, o que estava acontecendo nessa época no continente americano todo. Percebe?
até quando a gente fala sobre Oriente, é a partir de um ponto de vista europeu. O que é o Oriente dos europeus? Né? Porque, por exemplo, para os chineses, isso que a gente está tratando aqui hoje, que a gente vai tratar aqui hoje, não era nem Oriente, isso era Ocidente. Né? Então, para os japoneses, para os coreanos, para os povos da Oceania, isso aqui era Ocidente, estava a Ocidente dessas regiões. Né? Só que estava a Oriente da Europa. Então, para os europeus, isso era o Oriente. Tá? A gente vai, em Idade Média Oriental, nesses slides aqui, nessa videoaula, falar especificamente do Império Bizantino, que é o outro nome que a gente dá para o Império Romano do Oriente, e a gente vai falar do mundo islâmico, do Império Islâmico que surge nesse momento. Apenas isso. Eu tenho plena noção, eu tenho plena consciência de quanto isso é limitado, de quanto isso pode ser frustrante para alguém que tenha interesses mais abrangentes, mas infelizmente não é contemplado no nosso currículo, no nosso programa. As universidades brasileiras, as provas de concurso que são realizadas no Brasil não dão conta de falar do Extremo Oriente, né, da China, do Japão, da Coreia, da Índia nesse momento, a não ser mencionando de forma periférica a partir do ponto de vista ocidental, mas não existe uma preocupação legítima com o que estava rolando na Índia, como era a organização política da Índia nesse momento, ou da China, ou do Japão, ou da Coreia, ou da Oceania. Isso simplesmente não é tratado nas nossas provas de Enem, de vestibulares, de concursos. Então, como a gente não pode, né, infelizmente é impossível fazer uma história completa do planeta Terra, isso é virtualmente inalcançável por N motivos, a gente tem que fazer seleções, a gente tem que fazer escolhas, e eu estou aqui no começo dessa matéria, né, desvendando essa posição ideológica que a gente tem nesse conteúdo, e essa posição ideológica é uma posição de prestígio, de valorização da história e da cultura europeia. Tá? Existem alguns poucos materiais didáticos, alguns poucos livros didáticos no Brasil, não são necessariamente os melhores, mas existem alguns poucos que dão conta de falar, que se preocupam em colocar um capítulo para falar de China, que se colocam para falar de Índia nesse momento, nesse contexto da Idade Média. Tá? Mas mesmo assim acaba sendo uma visão muito superficial, muito limitada. Você gasta 3 capítulos para falar da Idade Média ocidental e gasta um capítulo de 5 páginas para falar da China, do Japão, da Índia, disso tudo. Né? Então, obviamente, acaba sendo uma perspectiva extremamente limitadora, né? E acaba talvez sendo uma experiência ainda mais frustrante. Você achar que vai falar de um tema aprofundadamente e não chegar nem na superfície dele, né? Ou mal tocar a superfície dele. Enfim, vamos começar, porque eu também já estou aqui há vários minutos falando sobre o que eu não vou falar e por que eu chamo esse tema desse nome, mas eu ainda não entrei propriamente neste tema. Tá? O que é Império Bizantino? É o nome do Império Romano do Oriente. Um detalhe importante é que, nesta época, quem fazia parte do Império Bizantino chamava o Império Bizantino apenas de Império Romano. Tá? Eles se consideravam herdeiros do Império Romano. Nós somos o Império Romano, o que restou dele. Ponto final. Eles não usavam, né, os habitantes dessa região não usavam eles mesmos o qualificativo, né, do Oriente. Para eles, eles eram só o Império Romano. Tá? A gente vai chamar de Império Romano do Oriente porque eles estavam a oriente do Império Romano, do qual as culturas europeias dominantes derivam. Tá? Outra coisa importante, por que o Império Romano do Oriente também pode ser chamado de Império Bizantino? Muito antes da fundação da cidade de Constantinopla, tá? Muito antes da divisão do Império após o governo de Teodósio, muito antes disso. Lá na época da Grécia, não sei se você vai lembrar do capítulo de Mundo Grego, lá na época da Grécia, havia uma tendência dos gregos a colonizar regiões no entorno do mar Mediterrâneo, regiões litorâneas. Tá? A região que depois vai se transformar na cidade de Constantinopla foi uma colônia grega antes de ser território dominado pelos romanos. E quando era uma colônia grega, era chamada de Bizâncio. Tá? Então, a região que depois vai se transformar na cidade de Constantinopla era muito antes, né, em momentos históricos muito anteriores, chamada de Bizâncio. Então é por isso que esses nomes acabam sendo intercambiáveis. Né? O império que se organizou em torno da capital, né, e a capital era uma região chamada originalmente de Bizâncio, o império que se organiza em torno dessa capital vai passar a ser chamado de Império Bizantino, ou o nome mais tradicional era Império Romano do Oriente, porque
surge ali daquela divisão do Império Romano pelo Imperador Teodósio em Império Romano do Ocidente e do Oriente. Tá? Qual era a cultura dominante nesse império? Você vai, talvez, chutar aqui muito logicamente, muito coerentemente, que provavelmente dominava o latim, a cultura latina, a cultura romana, já que era um império romano do Oriente, já que eles se autodenominavam romanos, então provavelmente tudo que tem a ver com Roma era dominante no Império Bizantino, né? Não, infelizmente não, nem sempre o que parece lógico é historicamente preciso. Muitas coisas são, às vezes, contraintuitivas. Embora eles se autodenominassem Império Romano, tá? A cultura dominante não era a romana, era a cultura grega, até porque eles estavam muito próximos da Grécia, e você já sabe que os romanos, quando dominaram a região da Grécia, absorveram muito da cultura grega por muito tempo, inclusive o idioma grego, a cultura grega, foi a cultura da elite em Roma, né? Assim como hoje, por exemplo, a gente considera que é chique tudo que vem do inglês, a gente nunca vai no centro de compras ou no centro comercial, a gente vai no shopping center, né? A gente nunca vai na rede interconectada, a gente vai na internet, né? Então, a gente tende a usar expressões de outro idioma, embora a gente tenha um domínio grande do nosso idioma, a gente tende às vezes a usar expressões de outro idioma porque elas tendem a parecer mais chiques, mais elitizadas, enfim, mais bonitas, né? Quando eu dou aula sobre revoluções inglesas e eu falo da dinastia Stuart na Inglaterra, é muito comum eu falar que o primeiro rei Stuart foi chamado James I, só que traduzindo a gente vai falar Jaime I. As pessoas já torcem, eles falam, Jaime, a gente vai chamar o rei da Inglaterra de Jaime, né? Que nome feio. Tem aluno que fala isso e eu não entendo muito o porquê desse preconceito, mas a gente tende a achar que nomes em outros idiomas às vezes são mais bonitos ou soam mais bonitos, né? O vilão do Harry Potter, né? Todo mundo chama de Voldemort. E quando você vai traduzir, obviamente, Voldemort é Valdemar. Mas muita gente não considera que um vilão chamado Valdemar possa impor respeito ou temor, né? Então não é um bom nome para vilão. Aí chamam de Voldemort. Aqui é a mesma coisa. O Império Romano do Oriente vai considerar o idioma grego mais chique, mais bonito do que o próprio latim, a tal ponto que, com o passar do tempo, o latim vai sendo quase que abandonado. Ainda era conhecido por círculos de intelectuais, por pensadores, por pessoas elitizadas, mas o povão vai abandonando o latim e vai passando crescentemente a usar o grego, tá? Embora o latim ainda existisse, a cultura latina, muito da cultura latina ainda existisse, o cristianismo, por exemplo, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, o cristianismo niceno, que era um cristianismo adaptado aos interesses do Império Romano, isso permanece, mas também tem algo da cultura asiática aqui, decorrente dos intercâmbios que os bizantinos, que o Império Romano do Oriente vai fazer com regiões vizinhas ali da Pérsia, enfim, aquelas regiões ali do Oriente, um pouco de comércio que eles fazem com a Índia, tá? Fala-se inclusive de algumas rotas comerciais que chegavam a se estender até a China, então vem um pouquinho da cultura, tanto cultura abstrata, mas da cultura material também, dos objetos, das mercadorias, dos produtos do Oriente, né, do Extremo Oriente, latinos e gregos. Tá? A ligação comercial com o Oriente Médio tornava o Império Bizantino mais rico, por isso foi menos afetado pela crise do escravismo. Aquela crise que a gente falou lá do século III, que abalou profundamente o Império Romano e que vai ser o início do fim de Roma, né, do Império Romano do Ocidente, ela quase não foi sentida, ela quase não teve repercussões no Império Bizantino, porque o Império Bizantino era extremamente rico, fazia um comércio muito lucrativo, né, a região do Egito era uma região rica, abundante em produção de grãos, de comida, a região ali da Fenícia era uma região rica em madeiras nobres, você tinha regiões dotadas de minas de ouro ali dentro do Império Bizantino, então é uma região que vai sentir relativamente pouco os impactos da crise do escravismo, da crise do século III, que afetou profundamente o Império Romano do Ocidente, mas que deixa o Império Bizantino quase passar incólume, né, sem grandes consequências, sem grandes repercussões. Isso é uma das causas que explica por que o Império Bizantino estava em melhores condições de reagir contra as invasões dos povos germânicos, contra as migrações germânicas. No Império Romano do Ocidente foi necessário aceitar a migração desses germânicos porque eles constituiriam a mão de obra, a força militar que ajudaria o Império Romano a sobreviver, só que acaba que como essa migração germânica, em determinado momento ela se precipita em grande volume, ela se torna a própria causa da desagregação do Império Romano,
do Ocidente. No Império Bizantino isso é pouco importante porque os bizantinos estavam em melhores condições econômicas e não precisavam requisitar ou aceitar a entrada desses povos germânicos. E detinham também o dinheiro necessário para manter exércitos sofisticados que foram capazes de responder, de reagir contra essa entrada de povos germânicos. Reagiram muito bem contra os hunos também. Então, Bizâncio sobrevive às migrações germânicas, embora o Império Romano do Ocidente não tenha tido a mesma sorte. Tá? Em termos políticos, o Império Bizantino vai ser marcado por uma ligação muito grande entre poder político e poder religioso. O imperador ele tinha um poder praticamente ilimitado, absoluto, tá? E era considerado um indivíduo que estava próximo do próprio Cristo. Tá? Ele não era um deus na Terra, mas a gente sabe que para os povos orientais, se você se lembrar aí da antiguidade oriental, né, persas, egípcios, mesopotâmicos, eles tinham uma tendência à divinização dos governantes. Tá? Então, esse aspecto cultural dos povos da Antiguidade Oriental, de divinizar o governante, permanece. Né? É algo que o governante ele é visto com uma aura mística religiosa muito profunda. No passado, ele era o próprio Deus, um dos próprios deuses concretamente encarnado na Terra. Agora, com o cristianismo, em que a gente tem uma religião monoteísta, que considera que há apenas um Deus, né, no universo, que é criador do céu e da terra e tudo mais, e o seu filho, o Cristo, foi mandado à terra e tal. Enfim, como no cristianismo a gente tem essas considerações, não dá para o imperador bizantino dizer que ele é um deus, se ele quer continuar sendo cristão e usufruir de toda a influência que o cristianismo detém nessa região, ele não pode dizer que ele é um deus. Mas então, qual é a alternativa ideológica que ele cria? Se ele não pode dizer que ele é um deus, ele vai dizer, mas eu sou próximo de Deus. Tá? Eu sou um ser humano, mas eu estou mais próximo de Deus do que você, réis mortais, do que você, plebeu comum, pessoa comum. Tá? Então isso criava uma certa aura mística em torno do imperador. Além disso, e também por causa dessa divinização, aí, desse culto, né, dessa crença nesse aspecto místico do imperador, no Império Bizantino, a igreja vai estar submetida à autoridade, ao controle do imperador. Tá? Isso vai ser grande motivo de briga lá no Ocidente entre os reinos germânicos, tá? Os reinos romano-germânicos, que se formam na Idade Média Ocidental, e o Papa, tá? O Papa de Roma. Eles vão ter uma certa discussão ali, uma certa briga, em que o Papa dizia, não, eu, Papa, por ter poder religioso, mando mais que os reis, e os reis, por sua vez, tentavam dizer, não, nós reis é que temos mais poder do que você, Papa. Né? A gente vai ter, já na Baixa Idade Média, no próximo conteúdo que a gente vai ver, a gente vai ter uma disputa entre o Sacro Império Romano Germânico e o Papa, chamado de querela, ou questão das investiduras, que era para saber quem podia nomear indivíduos para os cargos eclesiásticos, quem tinha poder de nomear um bispo, um pároco, sei lá o que, é o Papa ou é o imperador. Então, lá no Ocidente, vai haver espaço para essa disputa, de quem é que manda mais, se é a autoridade religiosa ou se é a autoridade política. Aqui no Império Bizantino, esse espaço não existia. Tá? Como foi um império que saiu incólume, né, e quase ileso das migrações germânicas, o imperador ele continuou exercendo um grande poder, como era um império rico, né, devido ao comércio que praticava. O imperador ele dispunha de um poder militar muito grande, ele tinha a grana para pagar os soldados, então ele não chegou a ter esse tipo de dificuldade no primeiro momento. O imperador, portanto, ele tinha as condições concretas, as condições práticas de falar, olha, sou eu que mando aqui nesse troço, e quem não gostar vai falar aqui, vai se ver com os meus soldados, com os meus batalhões, e eu mando matar todo mundo. Tá? Então, o imperador, no Império Bizantino, ele podia se dar ao luxo de dizer, olha, eu, o imperador, mando em tudo, inclusive na igreja. Tá? Havia uma submissão dentro do Império Bizantino da igreja ao imperador. Então, se o Papa queria alguma coisa, se as autoridades religiosas queriam alguma coisa e o imperador queria outra, predominava sempre a vontade do imperador. Isso vai ser chamado de cesaropapismo. Césaro vem de César, papismo vem de Papa. Percebe? Não é papismo cesariano, tá? É cesaropapismo. Tá? Quem vem primeiro, o Papa ou César, dentro dessa expressão? Dentro dessa palavra aqui, quem tá o nome que aparece primeiro é o nome de César. Tá? Então, César vem primeiro antes do Papa. César tem precedência. César aqui era o nome que o imperador vai usar para denominar a si mesmo. Né? Vários imperadores
romanos vão usar a nomenclatura de César ou de Augusto, enfim. Então, César ou papismo tem essa indicação na própria nomenclatura, né? O nome de César vem primeiro, ou seja, o cargo do governante vem primeiro e depois é que vem a autoridade religiosa. Então, certamente esse controle político sobre a religião fortalecia muito o poder político do imperador. Tá? O auge do Império Bizantino, o momento em que o Império Bizantino chegou ao máximo do seu poder, foi durante o reinado de Justiniano I. Justiniano I, e aí percebe o seguinte, olha, se você lembrar um pouquinho das datas, é óbvio, eu não espero que você decore datas, mas se você lembrar um pouquinho das datas, você vai perceber que o Império Romano do Ocidente, ele cai, né, ele se desintegra no ano de 476 d.C., tá? Século V. Justiniano vai governar de 527 a 565, tá? Ou seja, século VI. Então, no século seguinte, já desmantelado, já destruído o Império Romano do Ocidente, o imperador do Oriente vai dizer assim, pô, então eu como imperador romano que sobrou, que restou, eu tenho direito, eu tenho legitimidade, eu tenho autoridade para tentar recuperar o que era parte do Império Romano do Ocidente, já que ninguém dentro do Ocidente tem condições de se contrapor ao meu poder e tem um direito juridicamente legítimo de se dizer senhor, dominante, imperador de todo o Império Romano do Ocidente, eu, imperador do Oriente, Justiniano, sou o que está mais próximo de fazer essa conquista, essa unificação. Então Justiniano ele vai tentar reconquistar grande parte do Império Romano do Ocidente, o que vai levar o Império Bizantino aí até a sua máxima extensão. O Império Romano do Oriente, né, ele conquista inclusive partes do Ocidente nesse momento. Você já deve ter visto, se você assistiu todas as aulas de Alta Idade Média Ocidental, tá? Você deve ter visto que em dado momento o Papa vai coroar Carlos Magno como imperador. Tá? O Carlos Magno vai deixar de ser só o mero rei, o simples rei de um reino germânico, do reino franco, e vai se tornar o herdeiro do Império do Ocidente. Por quê? Porque Carlos Magno reconquistou uma significativa parte do que era o Império Romano do Ocidente, mas também porque o Papa, nessa época, a gente está falando do ano 800, tá? 25 de dezembro do ano de 800, é quando o Carlos Magno é conquistado, ou seja, já é depois, bem depois do Justiniano, mas nesse momento que o Papa coroa Carlos Magno, ele está tentando criar uma potência legítima no Ocidente, que fosse considerada herdeira do Império Romano do Ocidente, para disputar com o Império Bizantino. A ideia aqui é o seguinte, o Papa tenta, lá no ano 800, criar um adversário que esteja à altura do Império Bizantino. Assim, Império Bizantino e Sacro Império Romano-Germânico, Império Franco, né, Império Carolíngio, eles disputariam para ver quem era o mais legítimo, quem era o real herdeiro do Império Romano, e no espaço que haveria entre essa briga, nas brechas, a igreja ia se fortalecendo. Tá? A ideia é que o Papa não queria, lá no ano 800, se submeter ao césaropapismo também nos territórios ocidentais. Os territórios orientais da Igreja Católica, eles estavam sob o controle muito grande, muito significativo do imperador. Só que dentro do território do Ocidente, o Papa ele tinha uma liberdade de ação muito grande. O Papa ele queria preservar essa liberdade de ação, empoderando Carlos Magno, né, dando autoridade para Carlos Magno, e falando, não, Carlos Magno, agora é você que manda nesse troço aqui, não vai deixar o imperador lá do Império Bizantino querer passar por cima da sua autoridade. Com isso, né, o Papa ele cria disputa e aproveita que esses dois grandes impérios estão disputando legitimidade e autoridade, e ele, Papa, vai meio que comendo pelas beiradas e vai ganhando poder para si, né, vai ganhando poder para a Igreja Católica. Tá? Então percebe como tem toda uma questão política completamente mesclada com as questões religiosas. Política e religião essa é uma característica muito marcante da Idade Média, política e religião eram fortemente interligadas, conectadas. Não dá para você separar uma coisa da outra. Tá? A grande marca, inclusive, da modernidade é a separação entre política e religião, moral religiosa e moral política. Você talvez já tenha ouvido falar de um pensador chamado Maquiavel. Maquiavel é o cara que separa a questão política da questão religiosa. Tá? Mas isso aí já é um momento posterior, a gente vai ter uma aula lá na frente, lá no segundo, terceiro trimestre para falar disso. Tá? Nesse momento aqui agora, é importante que você saiba que a grande marca da Idade Média é a junção, é a ligação, é a conexão de disputas políticas com disputas religiosas. Essas coisas elas não são separadas. Tá?
Aqui está o território do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, antes de Justiniano, com uma cor laranja bem escura, tá? E os territórios conquistados por Justiniano, com uma cor mais clara. Tá? Percebe aí o quanto ele consegue restaurar do antigo Império Romano. Ficam de fora da área de influência do Império Bizantino praticamente só os territórios visigodo e franco. Tá? Então, grande parte do norte da África reconquistada, né? O território que os ostrogodos e depois os lombardos dominaram ali na Península Itálica, nesse momento vão estar sob poder do Império Bizantino. Enfim, se você quiser olhar mais detalhadamente, pausa o vídeo aí, porque eu vou seguir para o próximo slide. Tá? Vamos agora aprofundar um pouquinho mais o reinado de Justiniano. Tá? É durante o reinado de Justiniano que vai ocorrer uma grande centralização política e um processo de burocratização política também. O que eu quero dizer com burocratização política? O que significa burocracia? Tá? Burô vem da palavra francês, e em francês bureau significa escritório. Cracia vem do grego, significa poder. Burocracia, poder do escritório. Tá? É uma expressão difícil de você interpretar só pelo significado etimológico, pela origem etimológica dos termos, mas é como se você tenta pensar assim, ó, quem é que fica no escritório? São os funcionários, tá? São os funcionários que compõem a base. Então você tem o imperador, o rei, o governante máximo lá em cima, o diretor, o presidente da empresa, da companhia lá em cima, e no escritório você tem uma série de funcionários subalternos, funcionários de menor poder hierárquico. Tá? Só que esses funcionários de menor poder hierárquico, eles são responsáveis por aplicar as determinações que vêm de cima. Tá? Então, quando você fala em burocracia, é mais ou menos você dá a entender que existe a criação de um corpo de funcionários, de um grupo, de um conjunto de funcionários, tá? Que trabalham numa organização hierarquizada, centralizada, e que tem a função, a missão de aplicar as determinações emanadas da autoridade superior. Tem uma autoridade superior lá em cima, né? Se você estiver falando de uma empresa privada, é o diretor da empresa, o CEO. Se estiver falando de um governo, é o presidente, é o rei, o imperador, seja lá o que for. Esse cara dá a determinação, olha, eu preciso alcançar tal objetivo, a economia tem que crescer. Tá? E aí, como é que essa economia vai crescer? Né? Como é que a empresa vai crescer? Os funcionários que estão nos níveis inferiores, eles têm que, cada um, cuidando de um pedacinho das funções daquela organização, cada um deles vai aplicar, né, as suas medidas, vai realizar as suas tarefas e tal. Então você percebe, a centralização ela é obtida por meio da criação de um grupo de funcionários espalhado pelo Império Bizantino, que tem a missão de aplicar as determinações do Justiniano. Tá? Então, por exemplo, o Justiniano vai ter vários governadores que vão governar as províncias do Império. Cada um desses governadores, por sua vez, vai ter funcionários que vão cuidar das finanças, que vão cuidar da segurança, que vão cuidar das obras públicas, que vão cuidar de questões sociais, enfim. Né? E aí, esses funcionários, por sua vez, vão ter representantes locais em cada uma das cidades, e cada cidade vai ter funcionários em cada bairro. Percebe? É como se fosse uma pirâmide hierárquica. Tá? E aí, quem está lá embaixo, nos níveis inferiores, vai se reportando aos níveis superiores. Olha, chefe, fiz o que você mandou. Aí o chefe fala para o seu próprio chefe, o chefe do chefe, eu fiz o que você mandou. E assim por diante até chegar lá no imperador. Tá? Então, o Justiniano ele vai ser capaz de exercer um poder muito grande, porque ele cria um corpo burocrático de funcionários do Estado que aplicam suas determinações. E aí, a grande questão que você precisa entender aqui é, por que ele conseguiu fazer isso? Por que todo mundo não faz isso, por exemplo? Se é fácil assim, por que todo mundo não faz isso? Porque você precisa de dinheiro. Precisa de muito dinheiro para pagar esses funcionários. Tá? Como o Império Bizantino era mais rico, né, do que os impérios do Ocidente, havia dinheiro disponível para o pagamento desses salários, e aí com isso o Justiniano consegue realizar essa centralização política. Outro feito muito significativo do governo Justiniano é a construção da Basílica de Santa Sofia. Ela fica na cidade que hoje a gente chama de Istambul, lá na época era chamada de Constantinopla, tá? E era uma grande basílica, tá? Era para ser uma igreja assim, muito monumental, era para ser a maior igreja da cristandade, é essa que está aí na imagem. Tá? Depois que a região vai ser dominada pelos muçulmanos, ela vai ser convertida numa mesquita, vai virar um templo muçulmano, e ainda depois disso ela vai deixar de ser um templo muçulmano e vai virar um museu. Hoje a Basílica de Santa Sofia ela é uma espécie de museu. Ela não é mais uma basílica porque ela fica num território de religião predominante islâmica e não de religião cristã. Então, ela virou apenas um museu, e se você um dia visitar Istambul, você
tiver a oportunidade de visitar a Turquia, você vai poder entrar lá, ver, tirar foto, enfim, é um prédio bem bonito, bem grande. Tá? Eu acho que se você conseguir olhar os prédiozinhos que estão no fundo da imagem, né, você percebe a basílica no primeiro plano, mas aqui no fundo você vê uma série de prédiozinhos, dá para você ver que esses prédios atrás eles são grandes. Né? Então, eu sei que tem a questão da perspectiva, mas tenta imaginar o quanto essa basílica em si ela é enorme. Tá? Além disso, em termos jurídicos e também para facilitar esse processo de centralização política, vai ser criado nesse momento o Corpus Iuris Civilis. O que é o Corpus Iuris Civilis? Havia um problema legal, legal não no sentido de ser legal bacana, legal no sentido de derivar das leis. Né? Havia um problema legal dentro do Império Bizantino que havia lei que vinha lá da época romana, tinha lei grega, tinha leis locais, tinha leis gerais, enfim. Tinha uma série de leis que muitas vezes eram contraditórias entre si. Qual era a lei que valia? Né? Às vezes, dois indivíduos eles agiam um contrariamente em relação ao outro e os dois se diziam amparados pela lei. Qual vai ser o sujeito que está com a razão? Os dois estão seguindo a lei, só que cada um está seguindo uma lei diferente e essas leis muitas vezes eram contraditórias, que foram criadas em momentos diferentes e aí a nova lei muitas vezes acabava não abolindo a lei antiga, né? Enfim, isso criava uma grande disputa jurídica. Tá? O Justiniano ele vai tentar unificar toda a legislação do Império Bizantino, criando o Corpus Iuris Civilis. Ele vai chamar uma série de sábios, de juristas, de indivíduos que eram especializados nas leis, tá? E esses caras vão coletar, compilar, juntar. Compilar significa juntar coisas que estão espalhadas. Eles vão compilar, tá? As principais legislações do Império Romano e vão começar a eliminar as partes que eram contraditórias entre si para tentar criar um corpo unificado de legislação. E eram legislações que falavam predominantemente em questões de direito civil, questões de direito econômico, contratos, relações comerciais, enfim. Tá? E essa legislação, Corpus Iuris Civilis, tá? E aí por isso que eu falei que era de direito civil, civilis, tá? Ela foi a base de muitos códigos legais modernos, muitos códigos civis modernos. Tá? Imagino que a essa altura você já tenha ouvido falar sobre código civil, já deve ter estudado o Código Civil Napoleônico lá atrás. Né? Então, imagino que você saiba o que é um código civil. Não vou nem explicar muito isso aqui, mas vários desses códigos civis que vão surgir nos séculos XVIII, XIX e XX vão ter inspiração nos institutos jurídicos do Corpus Iuris Civilis. Beleza? Outra coisa importante dentro do Império Bizantino é a questão religiosa, tá? Como eu já comentei lá atrás, quando eu falei do Césaropapismo, eu estava falando da política e falei que a religião estava subordinada à política. Agora eu vou falar aqui do aspecto religioso e, obviamente, a política aparece de novo. Né? No Oriente, a igreja era subordinada ao imperador, sendo assim, o clero local não se submetia ao Papa de Roma. Então, se houvesse ordens divergentes, o imperador falou, façam A, o Papa falou, façam B, o bispo, o cardeal ali enfim, tem a sua diocese, a sua área de atuação dentro do Império do Oriente, ele vai obedecer primariamente, predominantemente, ao imperador. Tá? Só obedece ao Papa se as ordens do Papa não forem contraditórias com as determinações do imperador. Tá? Isso, com o passar do tempo, vai gerar uma série de disputas, uma série de brigas e de inconformidades entre aspectos teológicos do Ocidente e do Oriente. Tá? Por exemplo, uma das disputas doutrinárias mais importantes que vão acontecer é a questão da iconoclastia. Em grego, ikonos significa imagem e klastos significa quebrar. Tá? É muito comum no cristianismo o culto de imagens, né? De você ter um santo de adoração, de culto, né? de crença, que você mantém aquela imagem no seu altar doméstico, familiar. Né? A minha avó, por exemplo, ela é muito devota de São Judas Tadeu, enfim, cada um tem aí o seu santo predileto de devoção, a quem a pessoa se pega nos momentos de necessidade, pede uma graça e tal, isso é muito comum. Tá? E é muito comum também a construção, a criação, a fabricação de imagens de gesso, imagens de barro, imagens de madeira, representando esses santos. Tá? Só que o Império Romano do Oriente, né, os membros do clero da Igreja Oriental, eles vão considerar que isso era uma espécie de idolatria. Tá? A idolatria ela é condenada pela Bíblia. Tem um trecho do Antigo Testamento, né, em que Moisés desce do monte com as tábuas da lei dos 10 mandamentos e percebe que os judeus, os hebreus, eles estão idolatrando um bezerro de ouro, uma coisa do tipo, uma imagem de ouro de um bezerro,
e ele quebra a imagem, fica revoltado e fala, não, isso não pode, né? Isso é contra a vontade de Deus, isso é idolatria. Então, existe essa noção de que o culto às imagens é errado e tal, tem uma interpretação bíblica, né, um pouco mais literal, que considera que isso é errado, né? Os católicos, eles têm o entendimento de que a imagem em si não é uma divindade, né? Não é, a imagem não é santa, a imagem é barro, né? Ela é uma representação do santo, assim como uma fotografia. Quando você olha para uma foto da sua mãe, você sabe que a foto não é a sua mãe. Ah, aqui, ó, tá aqui, peguei uma foto na mão, aqui, essa é minha mãe, né? Aí alguém rasgou a tua foto e fala, ah, meu Deus, matou minha mãe. É claro que não, você tem um entendimento, você tem a noção de que aquela foto é só uma representação simbólica da sua mãe. E a mesma coisa vale para as imagens dos santos. Os católicos, eles têm noção de que a imagem do santo é uma representação simbólica do santo, mas não é o santo propriamente dito que está ali encarnado na imagem. Tá? Então, existe essa sutileza da interpretação católica. Mas lá no Oriente, eles tinham uma interpretação mais literal da passagem bíblica e disseram, não pode ter culto de imagem. Então, enquanto o Papa autorizava e dizia, pode sim ter as imagens nas igrejas, nos altares e tal, no clero do Oriente começa a chamada iconoclastia, em que o clero começa a quebrar essas imagens, padres, amando até do próprio imperador, começam a ir nos altares das igrejas, e os fiéis também começam a ir nos altares das igrejas, começam a pegar as imagens de santos, jogar no chão, quebrar, eliminar, retirar elas do culto cotidiano, né, da missa e tal. Então, começa a haver uma disputa teológica importante aqui entre Ocidente e Oriente, na qual o Oriente recusa o culto da imagem e o Ocidente permite, aceita, né? Isso vai ser um dos motivos que vai levar a um aprofundamento da briga. Vai ter uma série de outros, alguns motivos que a gente considera banal, outros nem tanto. Por exemplo, o Ocidente, nessa época, considerava que a hóstia, né, a comunhão podia ser feita com uma hóstia, com um pão fermentado. O Oriente dizia que não, tinha que ser um pão não fermentado, você não podia botar fermento no pão, tinha que ser uma massa especial. Enfim, as disputas entre Ocidente e Oriente, elas iam das coisas mais graves e profundas até as coisas menores, mais banais do cotidiano, da liturgia. Tá? E essas disputas vão se aprofundando, tá? Até que acontece o chamado cisma. Tá? Nós aqui no Ocidente, nós católicos, temos o hábito de falar cisma do Oriente. A palavra cisma aqui, ela significa divisão, separação. Quando você fala assim, aconteceu o cisma do Oriente, o que você está dizendo é, os orientais se separaram de nós. Tá? Para os orientais, foi o cisma do Ocidente. Os ocidentes é que estavam cultuando errado, os ocidentais é que estavam cultuando errado e se separaram. Tá? Nós chamamos de cisma do Oriente porque nós, né, consideramos que os orientais estavam cultuando errado e eles se separaram. O nome mais neutro, em termos ideológicos e políticos, seria chamar de Grande Cisma. Tá? O que foi o Grande Cisma? No ano de 1054, diante de todas essas várias divergências e disputas entre a Igreja Ocidental e Oriental, representantes da Igreja Oriental e Ocidental se excomungaram. Tá? O líder da Igreja Ocidental, o Papa, excomungou os líderes da Igreja Oriental, que por sua vez excomungaram os líderes da Igreja Ocidental. Excomungaram o Papa, os bispos, os cardeais e tal. O que significa excomungar? É tirar da comunhão. O que significa estar em comunhão? Estar em comunhão significa estar ligado, estar unido. Tá? Comungar de alguma coisa significa partilhar alguma coisa. Tá? É isso que a gente faz quando a gente vai comungar na missa, né? A gente vai partilhar o pão, vai partilhar daquela fé, daquele momento com os demais integrantes, com os demais fiéis daquele culto. Tá? Isso é a comunhão na missa. Comungar, então, significa estar unido, ser um só com o grupo e com uma divindade e tal. Quando você excomunga, você separa aquele indivíduo. Você fala, você não é mais parte do nosso grupo, você não é mais parte da nossa igreja, você está de fora. Então, os líderes da Igreja Oriental excomungaram os da Ocidental e os da Ocidental excomungaram o da Oriental. Tá? A Igreja Católica Ocidental passou a ser chamada de Igreja Católica Romana, tá? Enquanto a Igreja Oriental se autodenominou Igreja Católica Ortodoxa. A gente chama só hoje de Igreja Ortodoxa. Tá? A gente fala hoje em Igreja Católica e Igreja Ortodoxa. O certo seria falar Igreja Católica Romana, né? Ou Católica Apostólica Romana, e Igreja Católica Ortodoxa. O que significa a palavra ortodoxo? Tá? O termo ortodoxo ele vem da junção de dois termos em grego. Ortos significa correto, o certo, e doxos, ou doxa, significa ideologia, ideário, conjunto de ideias, de princípios filosóficos.
A Igreja Ortodoxa, ela adota esse nome e com isso ela está dizendo o seguinte: eu, Igreja Ortodoxa, sou a que tem a doxa, ou seja, a filosofia, os princípios corretos. Tá? Então, a Igreja Ortodoxa ela diz ela que é a correta, ela que está interpretando do jeito certo. Quando você fala que alguém fez uma interpretação ortodoxa, fez uma interpretação tradicional, correta, que segue rigidamente a norma. Uma interpretação heterodoxa, hetero significa diferente. Tá? É daí, inclusive, que vem a palavra heterossexual, é quem gosta de alguém do sexo diferente do seu. Hetero, diferente. Tá? É daí também que vem a palavra em ortodoxia, orto, é daí que vem a palavra ortografia, grafia, escrever, correto, ortografia significa escrever corretamente, tá? Então, ortodoxa, essa igreja que adota esse nome, ela está dizendo com isso implicitamente que ela tem a doxa, a filosofia, a crença, correta. Tá? Os líderes da igreja ortodoxa são, em geral, chamados de patriarcas, tá? Você não tem um papa da igreja ortodoxa, você tem o patriarca da igreja ortodoxa, beleza? A gente com isso chega ao final de Império Bizantino. Eu não vou entrar agora dentro de Império Islâmico, Mundo Islâmico, porque é um tema em si muito grande, muito complexo, mas basicamente a gente falou o essencial. A gente está longe de ter falado tudo que há para ser falado sobre Império Bizantino, mas a gente falou das questões mais relevantes, né? Questões políticas, questões religiosas, a ruptura religiosa entre Ocidente e Oriente no cristianismo. Essa é a primeira fragmentação da igreja cristã. Né? Até então a igreja cristã era unificada, existe uma única igreja cristã. A partir do grande cisma, você passa a ter duas igrejas cristãs simultaneamente, as duas alegam ter a versão, a interpretação correta do cristianismo, né? Agora, para entrar em islamismo, a gente vai entrar num outro mundo completamente e muito mais aprofundadamente do que a gente falou sobre o Império Bizantino. Então eu vou encerrando por aqui, por hoje é só. Se tiver dúvidas, mande e lave muito bem suas mãos.